Querido irmão e querida irmã, bem-vindo e bem-vinda ao culto de Deus. Tenho palavras para você, palavras que está na Escritura. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que essas palavras sejam o início do nosso culto, do culto de Deus, sejam palavras de bênção para você. Vamos invocar a presença do nome do Senhor Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para a gente iniciar esse momento, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que é ternura, e que as palavras sejam também as suas palavras do seu coração. Fala com teu Pai, fala com o nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, que nos ordenou amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Concede-nos o Espírito para pensar e fazer o que é agradável a Ti, a fim de que a nossa fé em Ti nunca vacile e o nosso amor uns pelos outros nunca enfraqueça, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ler o Salmo do dia, Salmo 1. Você pega a sua Bíblia na sua casa e responde com a gente. Salmo 1, os versículos ímpares, o oficiante vai fazer a leitura, versículo par você responde na sua casa. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui, palavras da Escritura, palavra de Deus. A leitura bíblica para o dia de hoje, o Evangelho, que também será a base da nossa pregação de hoje. Leitura de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 46. Será feito pela Letícia. Vamos ouvir o Evangelho do Senhor. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca.
E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Até aqui a leitura. Obrigado, Letícia. Em preparação para a nossa mensagem, para a pregação, vamos cantar um hino que fala sobre esse Evangelho, que fala sobre a Boa Nova. Ele se chama Amarás. Amarás o Senhor teu Deus. Vamos cantar e vamos se preparar para ouvir a palavra de Deus. Poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração. Alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também. Ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu. Lei que fala de amor, amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. O que nos torna seres humanos? O que nos
diferencia dos animais. Produzimos cultura a partir de relações das coisas da natureza e da nossa criatividade. Passamos essa cultura entre os povos. Música, poesia, artesanato, forma de se vestir, língua. Alguns citam também religião. Isso é coisa do ser humano. Nós contamos história, nós fazemos história, com as pequenas coisas do dia a dia, com lembrança do que é feito pelos povos, recontar o que foi feito, o que deu certo, o que deu errado. Essa capacidade de passar para a próxima geração a nossa história é coisa de ser humano. Ato cultico, um ato de culto, celebrações da divindade, a religião, Deus em nós, isso é coisa de ser humano. Está escrito que os seres humanos foram criados parecidos com Deus. Está lá em Gênesis 1. A imagem e semelhança de Deus, criados em comunhão com Deus. Então, ter Deus com a gente, em nós, é novamente e realmente ser um humano. Partindo disso, aprender a amar, aprender a servir e servir o outro, deixar a outra pessoa ser ela mesma. A gente não precisa tornar a outra pessoa a nossa imagem e semelhança. Aprender a respeitar a outra pessoa é inclusive um sinal de crescimento, de amadurecimento cristão e cidadão. Qual é o grande mandamento da lei? Essa pergunta ainda soa entre nós. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus, um Jesus que não se nega a responder perguntas difíceis. Ele não foge da presença daqueles que não gostam do que ele diz, da sua atuação. Só esse fato já demonstra como é que Jesus entende a relação com as pessoas. Foi feita uma indagação e esse questionamento necessita ser levado a sério. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Foi a pergunta. As respostas de Jesus são bem conhecidas. Ame o Senhor seu Deus, ame os outros como você ama a você mesmo. O que passa despercebido aqui na fala de Jesus, muitas vezes, é o que está entre os dois mandamentos da lei. Jesus diz assim: e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. A palavra utilizada é parecido com o primeiro. Amar os outros está lá em Levítico. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Mas então por que Jesus tem que repetir o óbvio? Os mestres da lei conheciam a lei. Por que ele tem que repetir? Porque o amor foi esquecido, surrupiado, foi suprimido pelo aparente cumprir da lei. Pelo mesmo motivo que o dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, que faleceu em 1956, ele escreveu: que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime? É lembrar o óbvio, é lembrar que temos que cuidar da natureza, senão a gente morre.
O ser humano precisa ser relembrado do óbvio às vezes. A gente chega a transformar humanos em máquinas de trabalho, em escravos, objetificando uma pessoa, objetificando uma criança. Esquecemos quem somos e por quem fomos criados. Jesus vem relembrar. Ele se encarna. Vem por mim e vem por você. Cada um e cada uma, pecador. Ele vem. Vem para mostrar quem Ele é e quem nós somos. O dinamarquês e luterano Søren Kierkegaard, ele escreveu em 1847, exatamente sobre Jesus e o amor ao próximo. E ele diz assim: em Cristo, a perfeição baixou o olhar para a terra e amou a pessoa que viu. A pessoa que viu. Amou do jeito que ela é. É um amor, com A maiúsculo, que acontece na terra. É um amor que não espera para quando a gente estiver no céu. É isso que Deus faz. Faz o nosso existir, o nosso viver, o nosso existir cristão fazer algum sentido. Isso faz toda a diferença para nós hoje também. Quando Jesus ensina sobre o amar as pessoas, Ele está mostrando o que Ele vai fazer. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de vocês através das pessoas. Vai cuidar do ser humano através de nós. E o mais importante, o que tinha que ser feito, o que a gente não conseguiria fazer, foi feito. Ele cuidou da nossa salvação. Jesus ensina aqui, já que o povo de Deus ama o invisível, o Deus que não se vê, tanto mais o povo deve amar as pessoas que a gente vê. Parece óbvio, mas tem que ser lembrado sempre, de novo. A vivência desse amor é resposta ao amor que nós já recebemos de Deus. Amamos porque Deus nos amou primeiro. O Messias, que vem de Davi, vem para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ele vem para amá-lo. Meu irmão e minha irmã, a gente ama a Deus acima de todas as coisas, amando o outro como nós amamos a nós mesmos, não acima de nós, não menos do jeito que a gente ama a nós mesmos. Sabemos que o Messias, que nos amou, morreu em nosso lugar, para demonstrar o tamanho do amor de Deus por cada um e cada uma de nós. Essas são as palavras de Deus. Esse é o ensinamento. Essa é a lei do amor. Deus te abençoe. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.